existe uma inquietação profunda que ressoa no coração de todo buscador sincero da verdade. É aquela sensação incômoda de que algo essencial foi omitido, censurado, deliberadamente escondido das escrituras que conhecemos. Grande parte daquilo que aprendemos sobre as palavras de Jesus foi apenas uma superfície cuidadosamente selecionada, enquanto as verdades mais transformadoras permaneceram enterradas sob séculos de censura. Há algo profundamente perturbador na forma como certas estruturas de poder moldaram nossa compreensão espiritual, mantendo oculto justamente aquilo que poderia nos liberar completamente. O que descobrirás hoje pode revolucionar para sempre sua maneira de entender a espiritualidade, a vida e o próprio universo. Vamos adentrar no mistério proibido pela Igreja, os ensinamentos ocultos de Jesus sobre o reino interior. E prometo que a revelação final será a mais poderosa de todas, capaz de abrir um portal em seu interior que talvez nunca tenha imaginado existir. Reflita por um momento sobre algo intrigante. Jesus falava em parábolas, em símbolos, em metáforas. Por que um mestre tão claro e amoroso escolheria se expressar em palavras veladas, muitas vezes incompreensíveis até mesmo para seus discípulos? Segundo o Evangelho de Marcos, ele próprio disse: "A vós foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo é dito em parábolas." Esta frase revela um segredo incômodo. Nem todos estavam preparados para receber o ensinamento completo. Havia verdades que poderiam ser mal interpretadas, manipuladas ou até perigosas para aqueles que não possuíam a disposição interior necessária para compreendê-las. Os evangelhos canônicos, aprovados pela Igreja, nos apresentam um Jesus adaptado, moldado para fins doutrinários. Porém, os evangelhos apócrifos e os textos gnósticos, descobertos em Nag Hammadi em 1945, mostram uma face diferente. Um mestre que insiste que o reino não está em templos nem em instituições, mas dentro de cada um de nós. No Evangelho de Tomé, atribuído às primeiras comunidades cristãs, Jesus afirma: "O reino está dentro de vós e fora de vós. Quando vos conhecerdes a vós mesmos, então sereis conhecidos e compreendereis que sois filhos do Pai vivente." Esta revelação profundamente transformadora foi considerada perigosa e herética, porque elimina completamente a dependência de estruturas externas e coloca a chave do despertar diretamente nas mãos do indivíduo. Percebe o que isso significa? A verdadeira igreja, segundo esta visão, não é um edifício de pedra, nem uma hierarquia organizada. É o templo vivo da alma. É a consciência que se abre ao mistério divino. Pensem como o poder institucional ao longo dos séculos precisava controlar não apenas a fé das pessoas, mas também suas consciências. A espiritualidade interior não pode ser controlada, não pode ser possuída nem manipulada. Por isso, muitos destes textos foram catalogados como perigosos, perseguidos e destruídos. Santo Ireneu de Lyon, no século II, denunciou os gnósticos e seus escritos porque ensinavam que o ser humano possuía uma centelha divina interna. O temor era claro. Se todos descobrissem essa centelha, se todos compreendessem que o reino de Deus já habita em seu interior, o poder da instituição desmoronaria. Surge então outro aspecto fascinante. Jesus nunca falou de um reino futuro, como entendemos em termos humanos de tempo. Quando os fariseus lhe perguntaram sobre a chegada do reino, segundo o Evangelho de Lucas, ele respondeu: "O reino de Deus não vem com ostentação. Não dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus já está dentro de vós." Uma declaração que, ao ser tomada em sua profundidade, desmantelou séculos de expectativas sobre um reino político ou um paraíso distante. O reino, segundo Jesus,
É um estado de consciência presente, acessível no mais íntimo de nosso ser. Por que estas palavras foram ocultadas? Porque a Igreja, durante séculos, proibiu ou minimizou estes evangelhos? A resposta parece evidente, porque seu poder residia no controle do dogma, e este dogma baseava-se na ideia de que só através da instituição e seus sacramentos era possível acessar Deus. Um ensinamento que colocava a divindade no coração do ser humano, sem necessidade de intermediários, ameaçava diretamente esse poder. A filósofa e estudiosa Elaine Pagels, reconhecida pesquisadora dos textos gnósticos, explicou que as comunidades cristãs primitivas eram muito mais diversificadas do que costumamos imaginar. Algumas ensinavam precisamente esta ideia de um reino interior e de um autoconhecimento profundo como caminho para o divino. E foram justamente estas comunidades que foram perseguidas e silenciadas, até que sua voz ficou enterrada sob séculos de censura. Imagine como teria sido a história se estes ensinamentos tivessem sido aceitos e transmitidos abertamente. Talvez hoje nossa espiritualidade fosse mais livre, mais íntima, menos atada a estruturas externas e mais focada na transformação interior. Jesus, nesta leitura, não veio fundar uma religião rígida, mas despertar em cada pessoa a consciência de sua união com o divino. E esta é uma revelação que ressoa com força, até mesmo em nossos dias. Se o reino interior é uma realidade acessível no mais profundo do ser humano, por que tantos viveram sem descobri-lo? Porque ao longo dos séculos milhões de pessoas buscaram fora aquilo que já estava dentro. A resposta encontra-se no véu do esquecimento, nas camadas de condicionamentos culturais, religiosos e sociais que nos ensinaram a olhar para fora, a depender de intermediários, a crer que a salvação é um evento externo e não um despertar interno. Os evangelhos gnósticos e os ensinamentos atribuídos a Jesus, fora dos textos oficiais, nos revelam uma verdade distinta. O ser humano porta em seu interior uma centelha divina. O Evangelho de Filipe, por exemplo, afirma que aquilo que você vê, o que experimenta, é o que você mesmo criou em seu interior. Isto nos leva a uma compreensão radical. A realidade exterior não é mais que um reflexo de nossa realidade interior. O reino de Deus não é um lugar que se alcança após a morte, mas um estado de plenitude que pode manifestar-se aqui e agora, quando despertamos para essa centelha sagrada. Quantas vezes Jesus insistiu na metáfora da semente. A semente de mostarda, a semente que cai em terra fértil, a semente que cresce em segredo. Todas elas apontam para o mesmo. Há um germe divino no mais profundo de cada ser humano, que ao ser cuidado e despertado, converte-se numa árvore imensa capaz de transformar todo o nosso entorno. Não é esta uma maneira de dizer que o reino já está semeado em nosso interior? O estudioso Rudolf Bultmann assinalou que muitos dos ditos de Jesus não devem ser entendidos num sentido literal, mas existencial. Quando Jesus fala do reino, está falando de uma experiência interior, de uma transformação do ser. Esta leitura coincide com o que os textos gnósticos revelam, que a verdadeira salvação não é uma promessa futura, mas um conhecimento profundo de si mesmo. E se aquilo que foi chamado pecado durante séculos não for mais que o esquecimento de nossa natureza divina, e se a verdadeira redenção consistir em recordar quem realmente somos, em despertar da ilusão de separação, se aceitarmos isto, então tudo muda. Já não somos seres caídos esperando um resgate externo, mas seres divinos adormecidos, chamados a despertar para a luz que sempre esteve dentro de nós. A psicologia profunda de Carl Gustav Jung oferece uma ponte fascinante com estes ensinamentos. Jung falava do processo de individuação, o caminho pelo qual o ser humano se reconcilia com seu inconsciente
e descobre a totalidade de seu ser. Ele via nos textos gnósticos uma sabedoria atemporal que coincidia com sua própria visão. O ser humano leva em seu interior o arquétipo do si mesmo, que não é outra coisa senão a imagem do divino em nós. Para Jung, os gnósticos entenderam que a verdadeira salvação é autoconhecimento e que esse autoconhecimento conduz ao descobrimento da centelha divina. Pense no que significa realmente ser livre. Não me refiro a uma liberdade superficial, à possibilidade de escolher entre uma coisa ou outra, mas a liberdade mais profunda, a de ser dono de sua própria consciência, de não estar prisioneiro de medos, culpas ou dogmas impostos de fora. E se os ensinamentos ocultos de Jesus sobre o reino interior fossem essencialmente um caminho para essa liberdade absoluta? Se observamos a história, veremos que a religião institucional muitas vezes transformou a espiritualidade num sistema de controle. O temor ao inferno, a dependência dos sacramentos, a obediência cega a autoridades humanas converteram-se em pilares de uma fé que, em lugar de libertar, terminou aprisionando. No entanto, os textos ocultos e os evangelhos apócrifos nos mostram um Jesus diferente, um que afirma que o reino já está dentro, que a luz não pertence a nenhuma instituição e que cada ser humano pode acessar a verdade por si mesmo. O Evangelho de Tomé guarda um dito profundamente revelador. Se tirardes o que está dentro de vós, o que tirardes vos salvará. Se não tirardes o que está dentro de vós, o que não tirardes vos destruirá. Aqui não há rituais externos, não há hierarquias que outorguem salvação. Há um chamado direto ao despertar interior, a tirar à luz o que jaz oculto no profundo da alma. Esta ideia é radical, porque transfere toda a responsabilidade e todo o poder para o indivíduo. O teólogo Hans Jonas, especialista em gnosticismo, explicou que o grande temor da Igreja frente a estas correntes era que eliminavam a mediação. Se cada pessoa pode acessar diretamente o divino, que sentido tem uma instituição que se erige como guardiã da salvação? A resposta foi evidente. Havia que censurar, perseguir e proibir estes ensinamentos. E assim, durante séculos, só uma versão parcial da mensagem de Jesus foi transmitida, enquanto a mais libertadora permanecia na sombra. Quando Jesus diz, "A verdade vos fará livres", não está falando de uma liberdade política nem de mera independência social. Está falando de uma liberdade interior, de uma libertação das correntes da ignorância, do medo e do auto-engano. Esta verdade não é uma fórmula mágica, mas uma experiência direta do reino interior. Aqui encontramos um ponto de união com a sabedoria de outras tradições espirituais. O budismo fala do despertar, do nirvana como superação da ilusão. O hinduísmo ensina que o Atman, o ser verdadeiro, é idêntico a Brahman, a realidade suprema. No hermetismo, tão influente nas correntes gnósticas, disse: o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está dentro é como o que está fora. Todas estas tradições convergem numa mesma intuição. A divindade habita no interior do ser humano, e conhecê-la é a chave da liberdade. A psicologia moderna também reconheceu este anseio. Abraham Maslow falou da autorrealização como o ponto mais alto do desenvolvimento humano. Viktor Frankl, desde sua experiência nos campos de concentração, assinalou que o sentido profundo da vida encontra-se na dimensão espiritual, em algo que transcende o puramente material. Estas intuições modernas dialogam com a sabedoria antiga. O reino interior é a fonte de sentido, plenitude e liberdade que nada externo pode destruir. Outro aspecto-chave destes ensinamentos proibidos é que nos mostram um Jesus profundamente humano e profundamente divino ao mesmo tempo. Um mestre que não veio fundar um império religioso,
mas despertar a centelha divina em cada ser humano. Neste sentido, as palavras "vós sois deuses", atribuídas a Jesus no Evangelho de João, ganham um sentido totalmente novo. Não se trata de arrogância nem heresia, mas de um convite a recordar nossa verdadeira natureza. Esta liberdade interior é um presente, mas também uma responsabilidade, porque se o divino habita em ti, então cada decisão, cada pensamento e cada ação convertem-se numa expressão dessa centelha. Não podes esconder-te atrás de dogmas ou autoridades. A liberdade que oferece o reino interior também exige autenticidade, consciência e amor. Esta é a razão pela qual muitos buscadores preferem o caminho fácil da obediência externa. É mais simples seguir regras que olhar para dentro e enfrentar-se com a verdade interior. Jesus não veio oferecer comodidade, veio oferecer verdade. E a verdade, embora doa, libera. Na tradição mística de Oriente e Ocidente, fala-se do despertar como um processo doloroso, mas necessário. O ego resiste, as sombras emergem, as ilusões caem. São João da Cruz chamou-lhe noite escura. Os místicos sufis descreveram-no como a aniquilação do eu, para que só reste Deus. Os gnósticos falaram de atravessar o esquecimento para recuperar o conhecimento original. Todas estas expressões assinalam o mesmo. A liberdade do reino interior não é um presente imediato. É o fruto de uma jornada profunda e transformadora. Chegamos agora ao momento mais esperado desta jornada. Percorremos o mistério dos evangelhos ocultos, as sementes do reino interior e o caminho para a liberdade espiritual. Mas agora devemos enfrentar a revelação mais profunda, aquela que foi cuidadosamente proibida, perseguida e silenciada. O ensinamento de que a divindade não está separada de nós, de que o reino interior é na realidade a plena união entre o humano e o divino. Durante séculos ensinou-se-nos que Deus está nas alturas, distante, inalcançável, e que nós somos seres caídos, indignos, necessitados de mediação. Mas nos textos proibidos e nas palavras que sobreviveram na tradição mística, Jesus revela algo distinto. O divino não é um poder externo, é uma presença viva dentro de cada ser humano. O reino está lá, está aqui, não está amanhã, está agora, não está fora, está dentro. O Evangelho de Tomé conserva um dos ditos mais impactantes. Eu sou a luz que está sobre todos. Eu sou o todo. O todo saiu de mim, e o todo chegou a mim. Parti um pedaço de madeira, e ali estou. Levantai a pedra, e ali me encontrareis. Esta passagem, considerada herética pela Igreja, encerra a revelação final. O divino impregna tudo. Nada existe fora de sua presença. O reino não é um lugar, é um estado de consciência, no qual descobrimos que a separação entre Deus e nós é apenas uma ilusão. O filósofo Pierre Teilhard de Chardin, embora muito mais tarde e dentro da Igreja, intuiu o mesmo quando falou do Cristo cósmico, uma presença que habita em toda a criação e no coração de cada ser humano. O que os ensinamentos proibidos já anunciavam é que Jesus não veio fundar um culto exclusivo, mas despertar a consciência universal de que todos estamos chamados a descobrir esse Cristo interior. Esta ideia poderosa e transformadora foi vista como um perigo, porque se todos os seres humanos compreendem que levam o divino dentro, as estruturas externas perdem controle. Já não há necessidade de intermediários nem hierarquias que administrem a graça. Cada pessoa converte-se em templo vivo, cada vida num altar, cada ato numa expressão do sagrado. Compreendemos agora por que estes ensinamentos foram proibidos, porque transformam radicalmente a concepção da espiritualidade. Jesus não veio escravizar com dogmas, mas libertar com verdade. Não veio impor medo, mas acender amor. Não veio prometer um paraíso futuro,
mas mostrar que o paraíso já habita no coração humano. O reino interior, então, não é uma promessa distante, é uma realidade presente. E este é o maior mistério. Ao descobri-lo, não só reconheces tua união com o divino, mas também descobres tua responsabilidade de manifestar esse reino no mundo. A compaixão, a justiça, a bondade não são mandatos externos, são frutos naturais de quem vive desde o reino. Os místicos de todas as épocas confirmaram esta verdade. Meister Eckhart disse: "O olho com que eu vejo Deus é o mesmo olho com que Deus me vê." Nesta frase encerra-se todo o ensinamento. Não há dois olhares, não há dois seres, mas uma só consciência que se reconhece no profundo. Carl Jung também o entendeu quando escreveu que o maior problema espiritual de nosso tempo é que o homem esqueceu que leva em si a imagem do divino. E essa é, em essência, a revelação final de Jesus. Que o reino não se encontra buscando-o fora, mas recordando o que sempre fomos. Agora podemos compreender com clareza a frase que a Igreja temeu e silenciou: "Vós sois deuses." Não é uma metáfora, não é um exagero, é uma verdade interior. Somos centelhas da divindade, fragmentos da totalidade, chamados a despertar para essa consciência. E quando o fazemos, tudo muda. A vida já não é uma espera, é plenitude. A morte já não é um fim, é transformação. O mundo já não é um lugar alheio, é o templo onde se revela a presença divina. Este é o poder do reino interior. Este é o ensinamento proibido de Jesus, que não precisas esperar nem pedir permissão, nem cumprir rituais externos para acessar Deus. Só precisas despertar, recordar, reconhecer a luz que já habita em ti. Querido buscador, a jornada que percorremos juntos não é um exercício intelectual. É um convite a entrar em ti mesmo, a descobrir o tesouro escondido, a acender a semente divina que espera florescer. O reino interior não é um mito do passado, nem uma promessa do futuro. É tua realidade mais profunda aqui e agora. Agora que o sabes, a decisão está em tuas mãos. Continuarás buscando fora, ou te atreverás a entrar em teu interior e descobrir o reino que já és? Se esta mensagem ressoou contigo, deixa teu comentário. Partilha esta revelação com outros buscadores da verdade. Inscreve-te no canal porque juntos podemos criar uma comunidade de almas despertas, prontas a viver desde essa consciência transformadora. Lembra-te, o maior ensinamento de todos, aquele que foi proibido, é também o mais libertador. O reino de Deus está dentro de ti. Não busques mais fora o que já és por dentro. Desperta, reconhece, vive desde essa verdade. O reino interior te espera.